Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. O frutalense Alexandre de Paula, natural do distrito de Aparecida de Minas e filho do nosso primeiro entrevistado do canal, o professor José Luiz, está trabalhando há mais de 10 anos em Brasília, onde desenvolve suas atividades como jornalista, porém com uma particularidade. Até publicar seu primeiro livro, ele anotou e escreveu poemas por 10 anos antes de resolver lançá-los pela editora Urutau em 2022, quando publicou a coletânea de poemas Canções de Amor em Língua Morta. Nessa obra, ele fala sobre as mudanças de sua vida desde que chegou a Brasília. Pouco mais de 10 meses depois, Alexandre de Paula lançou Este Corpo de que Falo, com poemas, porém a partir de uma experiência mais íntima e com uma análise mais fria que a da primeira obra. Nesta entrevista, ele explica por que demorou 10 anos para finalmente lançar o seu primeiro livro. Apesar de ter lançado os dois no mesmo ano, eu não escrevi no mesmo ano. O primeiro livro, Canções de Amor em Língua Morta, ele está sendo escrito há 10 anos. Desde que eu mudei para Brasília em 2010, saí daqui de Frutal, de Aparecida de Minas e fui para lá, que tudo que eu escrevo meio que acabou virando esse livro aqui, assim, os poemas que eu escrevia na época. Esse livro teve 3 ou 4 versões diferentes, outros títulos, muito piores do que esse que acabou agora. Tem uns que eu nem gosto de lembrar. E eu tirei poemas, troquei, mas as coisas que eu escrevi nesse período em Brasília acabaram se transformando nesse livro. Então ele não foi escrito, esse foi muito demorado, assim, um processo longo, que tirava um poema, colocava outro, reescrevia o poema 3, 4 vezes, trocava palavrinha, mudava a sequência. E aí no fim, em 2022, no começo do ano, eu descobri uma editora, a editora Urutau, que estava publicando livros de poesia e fazia chamadas por regiões. Assim, eles colocam todas as regiões do Brasil e abrem uma inscrição, você manda seu livro e eles fazem uma seleção. Nessa seleção que eu participei, no Centro-Oeste, foram 300 livros, se eu não me engano, inscritos, e eles selecionaram 13. E aí selecionaram esse livro, que eu tinha dado uma versão final ali de tudo que eu tinha e mandado para eles, para dizer, vou desapegar desse negócio, não vou ficar aqui eternamente escrevendo esse livro, o mesmo livro, e nunca vou publicá-lo, né? E aí acabou sendo dessa maneira. Ele ficou a versão que eu mandei para a editora, eles aprovaram, a gente participou do processo, eles fizeram a edição, revisão, é uma editora muito séria, que faz um trabalho muito bonito também, assim, e acabou saindo esse livro em março de 2022. O segundo livro foi um processo um pouquinho diferente, que eu mandei, já tinha contato com a editora, então não participei de uma seleção maior, assim, como a gente, mandei direto para eles o arquivo, falei, tenho aqui um segundo livro, se vocês tiverem interesse de publicar, e eles toparam, assim, muito rápido, e acabam publicando no fim de 2022, ainda a pandemia estava complicada, já começando a melhorar, né? E eu quis lançar, mas só lancei no início de 23, acho que em março, que lancei fisicamente mesmo, assim, fiz um eventinho em Brasília, com mais gente, com os amigos, e coloquei o livro no mundo, assim, para valer mesmo. Foi essa a história de escrever esses dois livros. Os 2 livros, né, que nós citamos, um é Canções de Amor em Língua Morta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as características de cada obra, no caso dessa obra primeiramente. É um livro que foi escrito durante muito tempo, muito reescrito, assim, são poemas, os 2 são livros de poemas, né? Eu escrevo prosa também, mas acabei publicando por enquanto só os livros de poema mesmo. E esse, ele tem, a temática é bem diferente do outro e é um pouco mais amplo, assim, eu enxergo como um livro que tem, por ser um livro escrito durante muito tempo e meio que pegando várias fases, assim, de mim, do que eu entendia como escrita poética, como literatura mesmo, ele vai para muitos caminhos. Tem o título puxa isso, né, Canções de Amor, então tem muitos poemas de amor que falam de temática amorosa, assim, mas tem poemas mais existencialistas, mais de reflexão e tudo nesse caminho, mas uma linguagem que eu achava naquele momento um pouco mais Esse segundo livro eu acho mais contido, esse é mais exagerado, assim, os poemas são maiores, os versos são maiores,
é mais verborrágico do que o segundo, assim, ele tem esse direcionamento. E tem isso que o título traz, muitos poemas de temática de desencanto amoroso, enfim, tem um pouco isso. Não acho que seja um livro romântico, nem nada disso, nem pensando romanticamente nas escolas literárias, nem romântico mesmo no sentido mais básico, assim, de bonitinho e tal. É um livro até duro e às vezes pesado, mas é mais nessa linha. Ele é muito mais amplo do que o segundo, eu acho que tem um tema mais definido, assim. Isso é o Canções de Amor. Por que Língua Morta? Essa é uma pergunta ou assim, eu quis brincar e tem várias possibilidades de significado. Eu acho que quando a gente escreve, assim, você abre para quem tá lendo pensar. Eu gosto de achar que depois que eu terminei está no mundo e o que o leitor quiser é dele. Mas eu pensei em algumas coisas assim. Primeiro, a poesia mesmo ser uma espécie de língua morta, porque cada vez menos se fala de poesia, cada vez menos se compra, se vende poesia, apesar de no Brasil hoje ter gente escrevendo maravilhosamente bem, uma produção muito intensa. Brinquei com isso, de escrever poesia ainda hoje, e pensando no amor também como uma língua morta, né? Essa linguagem esquecida em tempo de ódio, de rancor e tudo. Então eu fiz essa brincadeira com as duas coisas. Mas eu gosto de pensar que cada um entende da forma que quiser. Acho que a gente não é dono da obra. Quando você coloca no mundo, eu acho que toda leitura é válida. Assim, já teve gente que leu alguma coisa que eu escrevi e entendeu uma coisa que eu nunca pensaria daquilo. Assim. Eu falei, pô, mas é isso. Se você entendeu assim, é seu. Eu coloquei pensando já também em ter muitos significados. Eu acho legal deixar buraco pro leitor entender e tal. E é isso, a literatura é uma arte que trabalha com essas aberturas, né? Recentemente teve uma história até engraçada que o Caetano Veloso pegou uma música dele, duas músicas dele foram temas de uma questão do Enem, e ele disse que não sabia responder. Assim, achou que todas as alternativas estavam certas, que qualquer uma delas poderia ser a correta, e eu acho que isso mostra muito de que quando você coloca um texto, uma música, um livro no mundo, você abriu para que as pessoas leiam a partir das vivências delas, das experiências que elas têm, do entendimento que ela tem de cada coisa, e às vezes vai bater em um lugar que você não esperava. Assim. Você escreveu pensando em uma coisa a partir da sua experiência e a pessoa abriu para outro mundo. Eu acho isso muito legal, muito bonito também. É interpretação, igual o professor José Luiz falou da entrevista sobre leitura. Às vezes você lê, fala de uma festa. Cada um imagina o personagem com um tipo de roupa, com um tipo físico, mas de acordo com o quê? Com a sua experiência e com a sua vivência. A leitura tem essa característica de ter um lado que é para o leitor completar mesmo. Assim, você não tem uma imagem te direcionando, você não tem um som. E mesmo o cinema, eu acho que isso é uma característica da arte. Estou falando aqui de imagem, de som, que é uma coisa que o cinema tem, né? Trabalha com imagem, som, palavra. Também tem abertura. A obra de arte, ela abre para você pensar, para você refletir, para você trazer aquilo para o seu mundo, assim, para o seu jeito de pensar, para o seu jeito de olhar para as coisas, seu jeito de compreender. Tem sempre uma dimensão, e esses poemas eu sempre penso que eles podem ser lidos de vários modos. Às vezes tem uma coisa mais simples, ele está ali direto e você tem uma leitura, que bonito, esse poema é uma declaração de amor, mas ali no fundo às vezes tem uma outra camada que vai além disso, assim, né? Que tem uma interpretação que você pode pegar além, que não está ali, dá para ler do outro jeito, mas também dá para abrir para essas outras vertentes. Acho que é uma característica que eu gosto muito na arte, assim, gosto muito de coisas que precisam, quando eu vou consumir arte também, que precisam complementar, livro que o final acaba meio abruptamente, filme que tem mistério, segredo que você tem que identificar depois. Eu gosto muito desse tipo de coisa, então acho que na minha literatura também aparece, assim, de certa maneira. Acho que até quando eu escrevia mais prosa e tudo, ficava mais evidente. Quando eu escrevia contos, eu tenho escrito menos e me dedicado mais à poesia, mas escrevi contos por muito tempo, assim.
e sempre tinha alguma coisa não contada, sempre tinha um buraco que a pessoa tinha que concluir a partir dos detalhes que eu fui soltando, ou tinha que criar na cabeça dela mesma. Assim. Gosto dessa brincadeira, dessa intersecção entre o leitor e quem está escrevendo, quem está produzindo e quem está ali tendo acesso a isso. Igual, vou até citar um exemplo, tem aquele livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. No final das contas, a gente pergunta, eu esqueci o nome. É a Capitu e Bentinho. É Bentinho, né? Se ela realmente foi infiel ou não, aí fica a critério do leitor. Exatamente, é deixar isso, ele deixa ali vários sinais para você inferir o que quiser, né? Dá para ir para os dois caminhos. Hoje eu acho que tem uma direção assim que é mais, que as pessoas concordam mais, eu tenho uma opinião, a gente se traiu ou não traiu, mas tem essa abertura, né? Tem pensadores que falam sobre isso muito bem, Humberto Eco trata muito sobre isso, o conceito de obra aberta, então é um caminho na literatura e é uma vertente que eu abraço, assim, que eu quero que tenha essa possibilidade de entendimento. Eu não gosto de pensar que eu vou entregar uma coisa muito explicadinha, muito pronta, muito simples, muito fácil. Às vezes é simples, mas tem possibilidade de abrir. E é bom que as pessoas também pensam sobre, né? Hoje as pessoas, infelizmente, têm preguiça até de pensar. Eu não gosto de consumir nada que vem assim muito pronto, muito mastigado. Muito mastigado. E aí isso às vezes tem até uma confusão em achar que o simples é simplório, que o simples é bobo. Não é necessariamente isso. Assim. Às vezes a coisa pode ser muito simples, você pode pegar uma música muito simples, muito fácil. A gente tem diversos exemplos na cultura popular e que aquilo é riquíssimo, é feito de um jeito simples, mas é muito sofisticado. Você pegar, a gente está no interior, né? As modas de viola, por exemplo, tinha um carreiro tocando aquilo, é simples, mas é muito sofisticado, é muito complexo ao mesmo tempo, né? É muito bem feito, é muito profundo. Então é essa diferenciação, não é que eu sou contra o que é simples, eu não gosto do simplório. O segundo livro, né, Este Corpo de que Falo. Queria que você também falasse sobre o tema e algumas características. Esse livro é o que eu disse, acho que ele é mais coeso e mais direto, assim, e é mais claro do que ele trata. Assim. Não que eu ache que o outro livro não seja coeso, mas aqui acho que o tema para mim estava desde o começo muito evidente. Eu comecei a escrever esse livro depois de ter entregado o outro para a editora, e fui escrevendo alguns poemas, e no meio disso surgiu uma série que tratava de corpo, eu estava falando do meu corpo especificamente, estava falando sobre obesidade, sobre questões ligadas à infância, à vida, né, ao cotidiano que se fala sobre uma pessoa obesa, como as pessoas obesas são vistas, como são tratadas, e assim, não só de coisas ditas muito abertamente, mas de uma violência que às vezes é sutil, né? Um comentário meio de brincadeira, alguma coisa muito ali no detalhe que vai pegando, enfim, dessas experiências todas. E eu comecei a ver que tinha uma série dentro desses novos poemas que eu estava escrevendo que tratavam disso. Eu sempre quis escrever sobre obesidade porque eu lido com isso desde que eu sou criança, então desde que eu estou na escola tem alguma coisa relacionada com isso. A minha identidade está formada também com essa questão sempre posta, sempre latente, assim. Mas eu não queria escrever sobre obesidade de um jeito que fosse panfletário, de um jeito que fosse bobo, que fosse um desabafo. Eu não queria nem fazer um artigo e tratar do ponto de vista de política de saúde, ou de saúde mental, de saúde pública, porque eu não sou um especialista nisso, tem gente muito mais qualificada para falar. E também não queria fazer um textão de desabafo no Facebook, eu queria fazer literatura, porque é o que me interessa, é o que eu gosto de fazer. Então, por muito tempo eu até tentei escrever sobre obesidade, mas eu não ficava satisfeito com o resultado literário. Eu falei, isso aqui bacana, vai ficar na minha gaveta, porque não é o que eu quero escrever. Para dizer isso já tem um monte de gente dizendo, melhor do que eu, com mais experiência, com mais profundidade,
não é por aí. Eu queria fazer arte. E aí comecei a tratar esses poemas, comecei a fazer esses poemas e perceber que ali eu tinha achado, acho, um caminho para falar sobre isso, para trazer essas questões, mas fazendo literatura, não esquecendo do ponto de vista formal, das coisas que um poema precisa ter, de pensar em ritmo, pensar em imagem, pensar na maneira de escrever, ser inventivo também na linguagem e não só no tema. Não queria que fosse uma coisa, muito bacana esse livro, o tema é muito interessante. Não me interessava isso, eu queria escrever literatura, poesia. E aí acho que com esse livro, no meio do caminho, eu comecei a perceber que tinha essa série ali dentro, que se chama Corpo, que tinha essas características que eu buscava. E aí comecei a fazer o livro ao redor dessa série. Fui fazendo outros poemas que não eram diretamente sobre isso, mas que também tinham alguma relação, que também tinham alguma citação mais implícita, e aí consegui tratar de uma forma que eu considerei literária. Eu nem sei, por exemplo, se eu vou voltar a escrever sobre esse tema em algum momento. Eu tendo a achar até que não, assim, que pode ser que apareça, e acho que vai aparecer nos outros livros de uma forma mais lateral, mas um livro sobre isso eu acho que o que eu tinha para fazer artisticamente sobre esse tema está aqui nesse livro. Não tem hoje eu não vejo muito para onde ir como escritor nesse tema. Mas fiquei feliz com o resultado, assim, de achar que consegui superar essa barreira que eu tinha e escrever sobre obesidade, tratar dessas questões, expor um pouco dessa violência, mas fazendo literatura. Tem poemas que eu acho que você pode ler e nem pensar nessa questão, assim, pensar sobre outras questões que às vezes o leitor, isso que a gente estava falando, de o leitor fazer a interpretação dele, de puxar para uma outra coisa que ele pense, ou que ele tenha vivido, alguma outra experiência, e fazer uma leitura completamente diferente. Assim. E eu acho isso bacana também, é o que eu estava buscando. Então esse livro vem nesse tema, e aí, em comparação ao outro livro, tem o que eu estava dizendo de o outro ser mais verborrágico, de ser poemas mais longos, um pouco mais derramado. Eu acho que aqui, apesar de ter, eu não me acho um poeta muito contido, assim, eu gosto do drama, gosto de elaborar bem as coisas. Tem gente que vai dizer que é porque eu sou canceriano, mas eu não entendo nada de signo, então eu não sei se é verdade. Mas tem uma linguagem que eu acho um pouco mais concisa, assim, às vezes poemas menores. Eu comecei a escrever poemas menores nesse livro, tem vários poemas que são curtos, trabalhando uma linguagem em alguns momentos um pouco mais direta, versos mais curtos, tem essa busca assim também por uma carpintaria maior. No outro, eu estava contando isso de reescrever, de tirar e de mudar, mas eu tinha interesse de deixar que as coisas tivessem mais um jogo mesmo, que desse a impressão de ser um jogo, né? Nesse não, eu queria reduzir as coisas e deixá-las mais lapidadas mesmo. Acho que esse é um livro que tem um trabalho mais evidente nesse sentido. Apesar de ser um livro escrito muito mais rapidamente do que o outro. Esse eu escrevi em 4, 5 meses. Assim. E o outro foram 10 anos, então o outro foi muito mais trabalhado, mas esse eu acho que o trabalho está mais claro. Também porque eu estava mais experiente, eu sabia mais o que eu estava fazendo, já tinha publicado esse outro livro, já tinha uma consciência do que eu tinha feito e de não querer fazer exatamente a mesma coisa. Então, acho que tudo isso acabou ajudando a ter esse resultado. É um livro menor até no tamanho mesmo, é um livro mais curto e acho que se resolveu de uma forma mais fácil do que o primeiro também. Isso é experiência, né? A gente vai aprendendo a saber. Você vai assim, eu acho que no primeiro livro, essa coisa de ter escrito muito, porque estava procurando muito o que escrever. Procurando muito como fazer, procurando essa coisa de procurar uma voz, né? Que acaba sendo uma busca eterna, ela está sempre ali. Eu acho que tem uma coisa que os dois livros já têm ali a minha identidade,
características que marcam a minha poesia, mas essa busca pela voz, ela vai se afinando, você vai ficando mais esperto, assim, você sabe mais o que escrever e o que não escrever também, que é importante. Assim. Então escrevi menos, mas escrevi mais certeiro. Assim. O número de poemas que eu joguei fora, nesse aqui, primeiro é enorme, e nesse quase nada, assim, quase tudo que eu escrevi eu mantive, porque eu estava satisfeito com o resultado. Assim. Se eu ler hoje, talvez não esteja. E de onde veio a inspiração durante esses 10 anos que você escreveu esses poemas? Eu sempre escrevi, né? Desde muito novo. Em casa eu sempre li muito e sempre tive do meu pai, da minha mãe também, assim, um incentivo para que lesse, um incentivo para escrever. E eu acho que com 12, 13 anos eu já gostava de escrever e já sabia que eu queria escrever. Não sabia como, nem o que, mas sabia que eu queria escrever. Então é uma coisa que eu não consigo nem dizer e falar de uma inspiração específica, porque para mim escrever é quase obrigatório. Assim, eu não consigo viver sem escrever. Muitas vezes eu quis parar de escrever, falei, não, isso aqui não... Mas é só vocação também, parece que a pessoa já nasce com essa vontade. Quando às vezes você pensa, estou escrevendo, mas quem está lendo? É difícil chegar ao leitor, é difícil divulgar o que você escreve, é difícil ter acesso. E em vários momentos eu pensava, vale a pena escrever? Vale a pena continuar fazendo isso? Será que eu não podia estar gastando esse tempo fazendo outras coisas? Mas não existe essa possibilidade, né? Eu preciso escrever. É uma necessidade de se afirmar mesmo, assim, como... Eu acho que é um pouco do que me define como ser humano é que eu escrevo. A inspiração, tanto para eles quanto para outros livros, é do dia a dia mesmo, é cotidiano. Das coisas que eu vejo, das coisas que eu penso, de como eu me sinto em relação às coisas. Eu acho que toda a poesia que eu escrevo é um pouco isso, assim, eu em contraposição com o resto, assim, com o outro, com as sensações, com as experiências, e a coisa de o Ferreira Goulart usava muito de que poesia é estranhamento, né? Você estar ali e de repente olhar uma coisa e estranhar, e transformar aquilo em poesia. Então é essa luta de relação com o mundo e de tentar transformar isso em linguagem, né? De transformar isso em uma coisa escrita, né? Uma coisa é a experiência que a gente está tendo, uma coisa é olhar para o chão, olhar para esse fogão que está aqui, para essa conversa, essa experiência. Outra é transformar isso em linguagem, né? Transformar isso em quase que uma coisa, né? que tá ali palpável. Então é muito esse processo. É longo, complicado e constante. Sempre eu brinco que eu gosto muito de ter escrito, mas escrever nem tanto, porque esse processo é doloroso, né? De estar ali sempre numa batalha para transformar aquilo em poesia, em literatura, em fazer arte. Além de escrever poemas, Alexandre de Paula é um jornalista competente e recebeu o Prêmio República, concedido pela Associação Nacional de Procuradores do Ministério Público, por uma de suas matérias pelo jornal Correio Brasiliense. A escolha pela Universidade de Brasília foi porque ele sempre quis fazer jornalismo político e pensou que Brasília seria o melhor lugar para isso. Mas também percebeu que lá houve o despertar de sua vertente literária adormecida. Como você acompanhou na entrevista, Alexandre de Paula acaba de entrar na produção de literatura, mas também aprecia música, cinema e leitura pop, o que pode lhe render a realização de mais sonhos. E é sempre como se diz aqui no Balaio de Ideias: tenha um sonho, sonhe alto e com fé que você chega lá. Participe deste Balaio de Ideias
enviando um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp. Você também pode estar conosco dando o seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho que vai avisar a cada vídeo novo. Isso vai ser preciso porque o Balaio de Ideias recebeu algumas sugestões que fogem do estilo da segunda-feira e serão colocadas na quarta-feira. Venha fazer parte das nossas ideias e acompanhar a construção de seres humanos melhores por meio do conhecimento. Namastê!